Bom dia, garotada do sexto ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Lembrando, a gente está falando sobre Roma, né? Das origens à República. E nas últimas aulas a gente conversou a respeito da monarquia, né? Período monárquico, da formação de Roma. E a gente terminou falando aqui que no período da monarquia só os patrícios eles tinham direitos políticos, certo? E os plebeus aí, eles não tinham, plebeus clientes, e os escravos muito menos não tinham direitos políticos. E isso vai acabar gerando um conflito entre patrícios e plebeus. Os reis etruscos, para tentar diminuir o poder dos patrícios, já que o rei não mandava sozinho, ele precisava dos senadores, que eram patrícios. Então, para diminuir o poder dos patrícios, o rei dá o direito para os plebeus, aí no caso, a partir da Assembleia do Povo, que seria uma Assembleia de plebeus, certo? Os patrícios, óbvio, não gostam disso, vão lá questionar e acabam aí por destituir o rei Tarquínio, o último rei etrusco, e implantam a República. E hoje a gente vai entender como a República Romana estava organizada. Vamos lá. Gente, a República Romana ela era governada por magistrados. Tá? Esses magistrados eram eleitos por um ano. Ou seja, existia uma eleição e existia um tempo de mandato. Hoje, nós temos eleições para, olha, o link do passado com o presente. Nós temos eleições para escolher presidente, para escolher governador, para escolher vereador, para escolher prefeito. E esses políticos, eles têm um mandato, um período, que no nosso caso é 4 anos, para governar. No caso de Roma, era um ano, porque a ideia era que, se foi feita uma escolha equivocada, tem um ano aí para fazer novas eleições e aí, no caso, conseguir colocar uma outra pessoa no governo, certo? Gente, na República Romana, quando a gente falou de monarquia, o poder na monarquia estava dividido em duas partes, né? Entre o rei e os senadores, e o Senado. Já na República Romana, o poder vai estar dividido em 3 esferas: magistratura, o Senado e as assembleias. A partir de agora, nós vamos ver cada um desses, certo? Então, primeiro, magistratura. Faziam parte da magistratura, gente, que é como se fosse hoje o nosso executivo, né? O que governa. Fazia parte os cônsules, que eram escolhidos em número de 2 e exerciam poder militar e civil, certo? Ou seja, eram autoridades. Depois, os pretores. Os pretores eram os responsáveis pela justiça, pelo governo das províncias. É como se fossem juízes. Depois, os questores, que eram responsáveis pela administração dos gastos públicos e pela arrecadação de impostos, ou seja, os cônsules eles têm poder militar e civil, os pretores são responsáveis pela justiça, os questores são responsáveis pela administração, é como se eles fossem tesoureiros. Eles administram a cobrança de impostos e depois administram no que esses impostos serão gastos. Depois os edes, que cuidavam da infraestrutura urbana, como esgoto, construção de estradas, abastecimento de água. Lembra que nós vimos que Roma era uma, digamos assim, cidade muito urbanizada? Pois tinha uma pessoa na República Romana responsável por essa infraestrutura urbana em Roma. Vai percebendo como Roma é uma cidade complexa, sua organização é muito complexa, baseado com outras sociedades que nós já havíamos visto, certo? Por último, aí do grupo da magistratura, você tinha os censores. Censores, gente, eram os responsáveis pelo recenseamento dos cidadãos, ou seja,
contagem do número de cidadãos, contagem do número de plebeus, contagem do número de patrícios, o que é que essas famílias elas tinham, os bens dessa família, o número de senadores, o número da votação. Era muito importante esse censo, tá, gente? Para poder se organizar melhor com relação aí à média de impostos e a infraestrutura da cidade. O recenseamento ele é feito até hoje, tá? No nosso país, por exemplo, ele é feito de 10 em 10 anos. Então, se eu não me engano, teve em 2010, deveria ter agora em 2020, só que por essa questão do coronavírus aí eu creio que vai ser adiado. Mas o recenseamento é importante, gente, para fazer o mapeamento aonde vivem as pessoas mais carentes, aonde o saneamento básico não chegou, qual a média do salário que o brasileiro está recebendo, está conseguindo sobreviver com esse salário ou não. Então, o recenseamento ele é importantíssimo para a organização e administração do Estado, tá? Seguindo, chegamos ao Senado, sem dúvida a maior e mais importante instituição da República Romana. Gente, o Senado era formado por 300 magistrados, certo? Esses magistrados iam discutir aí os problemas da cidade, a organização política, iam votar aí os projetos de lei, tudo era feito pelos magistrados do Senado. Inclusive, gente, era um dos deveres do Senado zelar pela República. É por isso que existia um plano feito por eles caso ocorresse algum problema, alguma ameaça à República. Se ocorresse uma ameaça à República, eles elegiam entre eles, tá, um magistrado que teria poderes especiais. Esse magistrado seria chamado ditador, isso era um cargo, tá? Esse ditador deveria aí, tinha um mandato de 6 meses para que ele tivesse poderes especiais e pudesse reorganizar e defender a República. Não entenderam? Vou explicar de novo. Ó. O Senado era composto de 300 senadores, certo? Vamos imaginar que um grupo decida acabar com a República Romana. Os senadores se reuniam, elegiam um entre eles para ser um ditador. A partir do momento que esse magistrado se torna um ditador, ele tem poderes especiais. Deixa-se de existir aqui os cônsules com esse poder militar e civil. Tudo passa para as mãos desse ditador. Porém, não é um governo como um governo vitalício, ele vai ser para a vida toda. Não. Tem um período de mandato que é 6 meses. Em 6 meses, esse ditador pode fazer o que tiver que fazer para defender a República. É somente nesse caso de ameaça à República Romana que era acionado esse sistema de votação para eleger um ditador, certo? Em terceiro, nós temos as assembleias. A Assembleia das Tribos era formada por patrícios. No caso aí, eles se reuniam de acordo com a sua região. A Assembleia da Plebe, formada por plebeus, defendiam seus interesses. Um momentinho só. Voltei, fui ali fechar a porta. Assembleia da Plebe, formada pelos plebeus, e aí vão defender os seus interesses. Assembleia Centuriata, formada por participantes do exército romano. Os problemas que chegavam a eles para serem votados eram problemas relacionados aí à guerra ou à paz. Manter a guerra ou manter a paz, certo? Vamos lá. A luta dos plebeus. Gente, apesar de você ter aqui, ó, as assembleias da plebe, é importante você saber
que entre a magistratura, entre os senadores, os 300 senadores, das assembleias, as duas aqui, a Assembleia das Tribos e a Assembleia Centuriata, tinham patrícios. Então, ao mesmo tempo que você tem uma representatividade da plebe, essa representatividade ela é muito pouca em comparação à representatividade dos patrícios, em comparação à importância exercida na política pelos patrícios. E isso vai gerar aí um conflito, tá? Você tem Roma com uma grande desigualdade de direitos políticos e econômicos em relação a patrícios e a plebeus. Por exemplo, na política, a participação dos patrícios era restrita à Assembleia da Plebe, certo? E com relação a terras, os plebeus não tinham direito nem a receber terras. Só os patrícios tinham esse direito. Então, no caso, você tem em Roma os plebeus com pouquíssimos direitos. Então, você tem direitos para poucos, que no caso eram os patrícios, e deveres para todos. Olha as obrigações dos plebeus: pagar impostos, realizar diversos trabalhos, e ainda exigia-se deles a participação no exército romano. Eles eram obrigados a participar do exército romano. E isso gerava um grande problema. Porque, gente, muitas vezes... Deixa eu ajeitar isso aqui, que está em cima da palavrinha. Pronto, agora. Certo? Muitas vezes, os mais altos comandantes do exército romano eram justamente patrícios, e os plebeus que participavam do exército eram os próprios soldados que custeavam o seu armamento, custeavam o seu uniforme. Então, e esses armamentos, esses uniformes, eles eram extremamente caros. Então, os plebeus, além de cumprir com as suas obrigações de pagar impostos de seu trabalho, ainda eram obrigados a ir para o exército, e lá ainda tinham que gastar mais dinheiro para comprar suas armas e comprar os seus, as suas fardas, os seus uniformes, certo? Então isso gerava um custo maior, e isso vai acabar fazendo com que os plebeus acabem criando um sentimento de revolta, certo? Um descontentamento com a forma em que a República Romana estava organizada. Porém, eles sabiam, gente, que os patrícios precisavam deles, principalmente no exército e pelos trabalhos que eles faziam. Então a gente tem aqui o seguinte, uma classe que domina, que são os patrícios, uma classe que é dominada, que são os plebeus. Porém, esse domínio aqui, gente, é em relação a direitos, tá? Então eu vou mudar o exemplo. Uma classe que tem muitos direitos, que são os patrícios, e uma classe que tem muitos deveres, que são os plebeus. Porém, Roma precisa dessas duas classes para sobreviver. Uma parte grande do exército romano é de plebeus, certo? Então Roma não pode simplesmente, os senadores não podem simplesmente fingir que os plebeus estão felizes, estão satisfeitos. Algo vai ter que ser feito. E aí os plebeus decidem pressionar Roma. Como? Eles vão se reunir e vão abandonar a cidade. Uma forma de pressionar os patrícios, certo? Abandonando a cidade, meio que dizendo, olha, vocês precisam da gente, certo? Então, algo tem que ser feito, tem que ser mudado. Não dá para a gente fingir que vive numa república onde a nossa representatividade ela quase não existe. Vocês dominam o de três esferas da República Romana, os plebeus dominavam basicamente duas. E da única que os plebeus faziam parte, os patrícios dominavam duas, da única que os plebeus faziam parte, ela era subdividida em 3 assembleias e eles só faziam de uma também. Ou seja, a representatividade da plebe era baixíssima. Era só um faz de conta, certo? Para tentar acabar com isso, para tentar pressionar os patrícios para que fizessem reformas que pudessem dar maior importância e participação aos plebeus, eles decidem abandonar o exército e sair das cidades. Será que isso deu certo?
Será que não deu? Aí isso fica para a próxima aula. Fica para vocês no exercício da página 39. Quem estiver muito curioso para saber se os plebeus conseguiram ou não, já pode dar uma lida na página 39 também, bem embaixo do exercício. Lá você vai saber se os plebeus conseguiram benefícios ou não. Mas na próxima aula eu vou explicar essa parte, tá? Gente, fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.